Olá, amigos, eu vou passar, vamos dar continuidade às nossas questões sobre teoria dos conjuntos. A gente vai agora para a questão de número 23. Vamos dar uma lida. A 23 diz o seguinte: sejam A, B e C, respectivamente, os conjuntos dos múltiplos de 9, 6 e 12. Então, A é o conjunto dos múltiplos de 9, B é o conjunto dos múltiplos de 6, C é o conjunto dos múltiplos de 12. Pede-se determinar o número positivo x, do qual a interseção B união C é o conjunto de múltiplos. Então, existe um número x, né, um número positivo x, cujo múltiplo desse número x representa a interseção B união C. Ele quer saber quem é esse valor de x. Então, vamos aqui para a lousa, tá certo? Vamos lá. Sejam A, B e C, respectivamente, os conjuntos dos múltiplos de 9, 6 e 12. Então, quem é o conjunto A? O conjunto A são os múltiplos de 9. Então, esse aqui é o meu conjunto A. Quem são os múltiplos de 9? Então, conjunto... Deixa eu escrever só assim, né? Ficar melhor. Vamos escrever aqui o conjunto A. Múltiplos de 9. Os múltiplos de 9 são todos aqueles números que são divisíveis por 9. Quem é que é divisível por 9? 0, 9, 18, 27, 36, e aí vai, tá certo? Esses são os múltiplos de 9. Beleza, Rivalino. Agora o conjunto B são os múltiplos de 6. Né? O conjunto dos múltiplos de 6. Múltiplos de 6. Quem são os múltiplos de 6? Vamos escrever. 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36 e lá vai. Beleza, Rivalino. Achei os múltiplos de 6, que é o meu conjunto B, né? O conjunto C são os múltiplos de 12. O conjunto C são os múltiplos de 12. Quem são os múltiplos de 12? 0, 12, 24, 36, 48 e assim sucessivamente. São todos aqueles números que são divisíveis por 12. Então está aqui os conjuntos, né? Eu tenho o meu conjunto A, eu tenho aqui o meu conjunto B, eu tenho aqui o meu conjunto C. Rivalino, e agora? Bem, agora a gente vai ver quais são as informações que ele dá. Ele diz o seguinte: ele quer saber quem é a interseção B união C. A interseção B união C são os múltiplos de um determinado número x positivo. Ele quer saber quem é x. Então vamos entender primeiro quem é B união C. Quem é o conjunto B união C? B união C é você unir B união C é você unir o conjunto B com o conjunto C. Na hora que eu uno B com o C, eu tenho B união C, tá certo? Mas quem são os elementos de B união C? Ora, os elementos de B união C, ó, vamos olhar. 0 está aqui nos dois. Né? Vou unir, se eu quero unir, eu vou juntar os elementos de B com os elementos de C. Na hora que eu junto os elementos de B com os elementos de C, olha o que vai acontecer. O 0 vai estar presente, o C vai estar presente, o 6, né, vai estar presente, desculpe. O 12, né, vai estar presente, porque o 12 tem lá no C e tem no B também.
O 18 vai estar presente, ó. O 24 também. Peraí, velho, eu estou notando uma coisa. Estou notando que o conjunto C, ele está dentro do conjunto B. O conjunto C está dentro do conjunto B. Ou seja, quando eu faço a união dos dois, vai dar o próprio conjunto B. Exatamente. Tá? Como o conjunto C ele está contido no conjunto B, então na hora que eu vou unir os dois, ó, B união C. Como o C está dentro do B, então B união C vai ser o próprio conjunto B. Então, ó, quem é a união do B com C? É 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36 e assim sucessivamente. Beleza, Rivalino. Então, vamos escrever aqui. B união C, ó. B união C vai ser o 0, o 6, o 12, o 18, o 24, o 30, o 36 e assim sucessivamente. Ou seja, vão ser os múltiplos de 6. Agora ele quer o quê? Ele quer que eu faça a interseção de B união C com o conjunto A. Então, a interseção B união C. O que é que significa a interseção B união C? Significa você pegar os elementos comuns ao conjunto A e ao conjunto B união C. Só serve para mim aqueles elementos que estão presentes no conjunto A e que também estão presentes em B união C. Não é assim a interseção? A interseção é o que tem num conjunto e também tem no outro. Então eu quero saber os elementos que estão presentes em B união C, que também estão presentes em A. Então vamos lá. Quem é que está em B união C e que também está em A? Vamos marcar. O 0, ó. O 0 está em A e o 0 também está em B união C. Beleza. Quem mais? 9 tem no A, mas não tem no B união C. O 12 tem no B união C, mas não tem no A. O 18. Olha aqui. O 18 tem no A e tem no B união C. Beleza, Evelyn. Qual é o próximo? O próximo vai ser o 36, ó. O 36 tem no A e o 36 também tem no B união C. Se você olhar para esses elementos, vamos escrever, né? Se você olhar para os elementos, ó, 0, deixa eu só mudar aqui a cor. 0, 18, 36. Se você observar, a interseção B união C vai dar 0, 18, 36, depois 54. Esses números aqui são justamente os múltiplos de quem? Os múltiplos de 18. Olha aqui, ó. Esses números de A interseção B união C são justamente os múltiplos de 18. São todos aqueles números que são divisíveis pelo 18. 0, 18, 36. Então o que é que ele pede? Pede-se determinar o número positivo x, do qual a interseção B união C é o conjunto de múltiplos. Então o número positivo x vai ser o 18. Então, x igual a 18. Uma questãozinha aí básica de conjuntos, né? Associados à aritmética básica lá da quinta série, né? Do 6º ano. Tá certo? Então, vamos para a próxima. Moçada, a questão de número 24, tá? Questão também muito interessante. Questão de número 24. Vamos dar uma lida. Um subconjunto X de números naturais
contém exatamente 12 múltiplos de 4, 7 múltiplos de 6, 5 múltiplos de 12 e 8 números ímpares. Então, o número de elementos de x é igual a... Então, ele lhe deu um conjunto, x qualquer, e disse os elementos que fazem parte desse conjunto. Aí ele quer saber quantos elementos, né, se você organizar o conjunto, quantos elementos vai ter. Parece simples, tá certo? Essa é outra questão que parece fácil tudinho. Mas quando você vai fazer, ela não é tão simples não. Então vamos dar uma arriscada aqui na lousa. Vamos aqui para a lousa. Vamos lá. Deixa eu ver se eu deixei aqui uma linha, uma folha em branco. Deixei. Então bora aqui. Um subconjunto X de números naturais contém exatamente 12 múltiplos de 4. 12 múltiplos de 4. Então vamos escrever aqui os múltiplos de 4. 12 múltiplos de 4. Vamos começar. 0, dá para dividir por 4. Múltiplos de 4 são todos os números divisíveis por 4. Então 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Vamos lá, quantos já tem? 3, 6, 7, 8. 32. 32 mais 4. 36. 40. Vamos ver quantos tem. 3, 6, 9, 10, 11, 12. 44. Beleza, eu tenho aí todos os 12 múltiplos de 4, né? Os 12 primeiros múltiplos de 4. Então, o meu conjunto, né, tem 12 múltiplos de 4. Meu subconjunto, né? Um subconjunto X de números naturais contém exatamente 12 múltiplos de 4. 7 múltiplos de 6. Então, 7 múltiplos de 6. Vamos escrever aqui os 7 primeiros múltiplos de 6. 0, 6, 12, 18, 24, 30, já tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 36. Pronto, 7 múltiplos de 6. Beleza, Rivelino. Para frente. 5 múltiplos de 12. 5 múltiplos de 12. Então, vamos escrever aqui os primeiros múltiplos de 12. Os 5 primeiros. 5 múltiplos de 12. 0, 12, 24, 36, 48. Pronto, eu tenho aí 5 múltiplos de 12. E o que mais? E 8 números ímpares. 8 números ímpares. Então vamos ver quem são os números ímpares. 1, 3, 5, 7, 9, 11. São 8, né? 3, 4, 5, 6. Faltam 2. 13 e 15. Então pronto, você tem aí 8 números ímpares. Aí ele pergunta, vamos ver o que ele quer. O número de elementos de X, o número de elementos do meu conjunto X é igual a... Ave Maria, velho, tá fácil demais. O número de elementos do meu conjunto X, só eu somar tudinho aí, né não? Ó. 12, tem 12 elementos aqui. Tem 7 aqui, dá 19. 19 com 5 dá 24. 24 com 8 dá 32. Aí está lá a minha opção. Item A, né? 32. Moçada, mas tenham cuidado. Cuidado com o que, Rivelino? Pelo amor de Deus. Ora, se ele diz que o conjunto X tem 12 múltiplos de 4... O que é que vai acontecer? Se você simplesmente somar os elementos, na hora que você escrever o conjunto X com esse pessoal todinho, primeiro,
vão ter elementos repetidos. O 0 vai aparecer 3 vezes. Então você está contando o 0 3 vezes, o que não pode, né? Então você já tem que excluir o 0. E outra coisa, fora os elementos repetidos, né? O 0, o 12 que aparece e outros elementos aí, na hora que você acrescenta o 48 a esse conjunto, o 48 também é um múltiplo de 4, tá certo? Se o 48 é um múltiplo de 4, então ele diz que são 12 múltiplos de 4. E o 48 não está nesse conjunto, ó. Se o 48 não está nesse conjunto, e agora ele vai entrar no conjunto, então vão ficar com mais de 12 múltiplos de 4. Então, 48 é um múltiplo de 4. Se ele entra nessa união, não vai ter mais 12 múltiplos de 4. Vai ter 13 ou mais, fora outros que aparecerem. Tá certo? Então, a gente vai ter que começar a eliminar algumas coisinhas. Ah, Rivelino, tá certo. Estou entendendo. Vamos primeiro eliminar os repetidos, né? Primeiro vamos eliminar os repetidos. Vamos lá. Começar logo com o 0. Onde eu pintar aqui de amarelo, eu estou eliminando, tá certo? Vou eliminar o 0. Por quê? Porque o 0 está presente nos múltiplos de 6 e nos múltiplos de 4. Então não tem sentido, tá certo? Eu contar 2 vezes. Vou eliminar o 12. Porque o 12, além de ser múltiplo de 6, também é múltiplo de 4. Então eu vou eliminar o 12. Vou eliminar o 24. Porque o 24 é múltiplo de 6, mas está lá nos múltiplos de 4. E vou eliminar quem? O 36. Pronto. Tá certo? O 36 é múltiplo de 6 e também é múltiplo de 4. Beleza. Dos múltiplos de 12, eu elimino quem? Eu elimino o 0, que já tem lá nos múltiplos de 4. Eu elimino o 12, que também já tem nos múltiplos de 4. Eu elimino o 24, que também já tem lá nos múltiplos de 4. E eu elimino o 36, que também já tem lá nos múltiplos de 4. Então eu eliminei 4 dos múltiplos de 12. E vale nos números ímpares. Ora, os números ímpares são 8. Nesses 3 conjuntos aqui, não apareceram nem os números ímpares. Então, os números ímpares eles vão entrar com essa quantidade, 8. Porque o que eu tiver de eliminar é só desses 3. Porque esses números ímpares não tem nada a ver com esses daqui. Beleza, Rivelino. E agora? Agora é só contar, não é, Rivelino? Porque ó, tem 12, com 13, 14, 15, 16, 16 com 8, 16 com 8, 24. Então a resposta seria 24. Tem lá o 24? Rapaz, não é que tem? Olha aí, ó. Tinha 32 se você contasse tudo, tá certo? Tinha 32 se você contasse tudo. Tinha 24 se você eliminasse somente os repetidos. Beleza. Mas ainda não é. Falta a gente eliminar mais algumas coisas. O que, Rivelino, que ainda falta eliminar? Vamos lá. Olhe para cá. Múltiplos de 6. Quantos múltiplos de 6 tem que ter? Tem que ter 6 múltiplos de 6. Já nesse conjunto aqui, ó, já tem 4. 1, 2, 3, 4. Ele disse que tem que ter 7, né? Então tem o 6, tem o 18 e tem o 30. Tem o 6, tem o 18 e tem o 30. Beleza. Esses 3 números completam os 7. Só que aqui nos múltiplos de 12 tem o número 48. O 48 ele tem que aparecer no conjunto, por quê? Porque são 5 múltiplos de 12. No conjunto dos múltiplos de 4, ó, só tem esses 4 aqui. 0, 12, 24, 36. Está faltando um múltiplo de 12. E esse múltiplo de 12 que vai ser acrescido a esse conjunto vai ser justamente o 48. Então, o 48 tem que entrar nesse conjunto de qualquer jeito. Ele não pode ser eliminado. Só que, na hora que o 48 entra como múltiplo de 12, automaticamente o 48 é um múltiplo de 6. Tá certo? Automaticamente o 48 é um múltiplo de 6. E automaticamente o 48 também é um múltiplo de
4. Então, eu estaria dando um acréscimo no primeiro conjunto e no segundo conjunto. Porque o segundo conjunto me diz que ele tem que ter 7 múltiplos de 6. E se eu colocar o 48, ele não vai ter mais só 7, vai ter 8, tá certo? E são 12 múltiplos de 4. Se eu coloco 48, vão ter 13. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que eliminar, porque eu sei que o 48 vai participar desse conjunto, ele não pode sair. Então, eu tenho que eliminar um múltiplo de 4, tá certo? E como 48 também é múltiplo de 6, eu vou ter que eliminar um múltiplo de 6. Já? Então, vamos lá. Vou eliminar o 30. Pode ser o 30? Pode, né? Vou eliminar o 30 como múltiplo de 6. Por quê, Rivelino? Se você eliminar o 30, ó, tem 4 múltiplos de 6. Com esses dois, ó, nesse conjunto aqui, já tem 4 múltiplos de 6. Está aqui, ó. 0, 12, 24, 36. Aí eu acrescentei o 6 e o 18. Se você eliminar o 30, vão ficar 6. E cadê o sétimo? O sétimo vai ser o 48. Beleza pura, entendi. E agora? Bem, agora eu tenho que eliminar um múltiplo de 4. Por quê? Porque na hora que o 48 entra no conjunto, o 48 também é múltiplo de 4. Se ele é múltiplo de 4, vão ficar 13 múltiplos de 4. Então, eu vou ter que eliminar um múltiplo de 4. Qual é o que eu vou eliminar? Qualquer um? Não, qualquer um não, né? Por exemplo, você não pode eliminar o 12, porque o 12 eu já contei como múltiplo de 6. Você não pode eliminar o 24, porque o 24 eu contei como múltiplo de 6 e contei também como múltiplo de 12. Então, você tem que eliminar um que não interfira, tá certo? Nas condições anteriores que foram trabalhadas. E um que não interfere, por exemplo, é o 4. Eu vou eliminar aqui o 4. O 4 não tem nada a ver com os múltiplos de 6, tá certo? Não tem nada a ver com os múltiplos de 12. Então, eu posso eliminar aí tranquilamente. Poderia eliminar o 8? Poderia, tá certo? O 8 também não vai interferir em nada aí nesses múltiplos. Poderia eliminar o 16? Poderia. O 16 não entra nem no 6 nem no 12. Qualquer um que não interferisse nesses dois conjuntos. Beleza? Beleza, Rivelino. E agora? Agora vamos contar, né? Quantos elementos tem o conjunto X? Deixa eu apagar aqui, tá certo? O meu conjunto X, ele é composto de quantos elementos? Vamos lá. Aqui tinham 12 no primeiro conjunto, não é? São 12. Eu tirei o 4. Ficaram 11. 11. Aí eu acrescentei 11, 12, 13, 14. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, o meu conjunto X vai possuir 22 elementos. Beleza? 22 elementos. Vamos ver se tem essa opção. Então, ele diz, um subconjunto X de números naturais, tal, tal. O número de elementos de X é igual a... Tá aqui ele, né? Ó. 22. Beleza, Rivelino. Vamos para frente. Vamos para frente. Questão 25. A questão de número 25, ela é parecida com a questão que a gente já resolveu anteriormente, tá certo? A gente já resolveu uma questão parecida com essa. Então, vamos dar uma lida. Sejam MN conjuntos que possuem um único elemento em comum. Se o número de subconjuntos de M é igual ao dobro do número de subconjuntos de N, o número de elementos do conjunto M união N é... Ah, Rivelino, eu lembro mesmo, a gente já resolveu uma questão parecida, né? Foi. Então vamos aqui para a lousa dar uma arriscada. Sim, aí o que é que ele quer? M união N é o triplo do número de elementos de M, o triplo do número de elementos de N, o quádruplo do número de elementos de M, o dobro do número de elementos de M, o dobro do número de elementos de N. Vamos lá, né?
Sejam MN conjuntos que possuem um único elemento em comum. Então, informação importante. MN possui um único elemento em comum. M e N possuem um único elemento em comum. Se o número de subconjuntos de M é igual ao dobro do número de subconjuntos de N, pessoal, quantos subconjuntos tem o M? O número de subconjuntos de M é igual a 2 elevado ao número de elementos de M. 2 elevado ao número de elementos de M me dá o total de subconjuntos de M. Beleza. Só que ele diz que esse número de subconjuntos aqui, ó, é igual ao dobro. É igual ao dobro. O que é o dobro? É igual a 2 vezes. 2 vezes quem? O número de subconjuntos de N. Então, o número de subconjuntos de M, M de Maria, é igual ao dobro do número de subconjuntos de N, N de nariz. Quantos subconjuntos tem o conjunto N? 2 elevado ao número de elementos, né, de N, tá certo? Número de elementos de N. Beleza, Evelyn. E agora? Agora vamos resolver, né? 2 elevado ao número de elementos de M é igual a 2 elevado. Produto de potência de mesma base. Repete a base, somos expoentes. Número de elementos de N. Deixa eu apagar aqui, ó. Número de elementos de N mais 1. Tá certo? Número de elementos de N mais 1. Como essas bases são iguais, né? Como essas bases são iguais, o que é que eu posso concluir? Eu posso concluir que para essas duas expressões ficarem totalmente iguais, os expoentes também têm que ser iguais. Então, o número de elementos de M é igual ao número de elementos de N mais 1. Tá certo? O número de elementos de M é igual ao número de elementos de N mais 1. Ou seja, o conjunto M tem um elemento a mais que o conjunto N. Tá? Então, eu posso dizer o seguinte. Se o N tem K elementos, o M ele vai ter o quê? K mais 1 elementos. Tá certo? Ele vai ter K mais 1 elementos. Beleza, Rivelino. E agora? Olha, o N tem K elementos. O M tem K mais 1 elementos. Então agora vamos fazer a união deles. Porque ele quer o quê? Ele quer o número de elementos do conjunto M união N. O número de elementos do conjunto M união N. Ora, pessoal, quando eu fizer a união entre M e N, M união N, eu vou somar K mais 1 elementos com K elementos. Tá certo? Então eu vou ter o quê? K elementos somado com K mais 1 elementos, eu vou ter K, 2K mais 1, tá certo? Na hora que eu somo K com K mais 1, eu encontro 2K mais 1. Só que tem um problema. Eu peguei os elementos de N e os elementos de M, juntei, sem observar se tinha algum repetido. Mas ele diz que tem, ó. Se o número de subconjuntos... Cadê? MN, conjuntos que possuem um único elemento em comum. Eles têm um único elemento em comum.
Então, na hora que eu somo, que eu digo que M união N tem 2K mais 1 elementos, eu não levei em conta os repetidos. Eu simplesmente somei o total de elementos de um com o total de elementos do outro. Então, tem um elemento aqui que foi contado 2 vezes. Tá certo? Então, na união, eu vou ter que tirar esse que foi repetido. Então, qual é a conclusão? Que M união N possui o quê? Você vai retirar de 2K mais 1 um elemento repetido. Então, vão ficar 2Ks. Tem 2Ks elementos. Tá certo? M união N vai ter 2K elementos. Mas quem é K? K é o número de elementos de N. Ou seja, a união de M com N é igual ao dobro do número de elementos de N. O N tem K elementos, M união N tem 2K elementos. Ou seja, tem o dobro do número de elementos de N. Que é o que ele diz aqui na opção, né? Ó, vamos olhar para o item E. O número de elementos de M união N é igual ao dobro de elementos de N. Seria o meu item E de Eva. Já? Então, questãozinha, né? Um pouquinho, não tão fácil. Quem já acompanhou a resolução das outras, de outras questões anteriores, que a gente já viu uma parecida com essa, talvez ficasse mais fácil. Mas ela em si não é tão simples assim não. Tá certo? Então, resposta, item E. Então, moçada, com isso a gente terminou mais uma bateria de questões sobre teoria dos conjuntos. Daqui a pouco a gente volta para dar continuidade. Um forte abraço, valeu!